Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Veja SA, o novo programa de entrevistas da revista Veja. Eu sou o Diego Gimenez e semanalmente vou conversar aqui nesse espaço com os principais executivos das grandes empresas do país. Nesta edição, recebo o chairman ou o presidente do Conselho de Administração no Brasil da montadora chinesa BYD, Alexandre Baldi. Até rimou, Baldi. Seja muito bem-vindo ao Veja SA, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bem, uma alegria poder estar contigo, Diego, com todos que participam conosco na Veja SA e podendo falar de BYD, Brasil e esse momento que vivemos. Vamos começar. Começo falando sobre a sua trajetória, Baldi, pegando aqui um pouco do seu currículo. Você foi deputado federal, foi ministro de Transportes, ministro de Cidades, perdão, secretário de Transportes aqui em São Paulo e agora presidente do Conselho da BYD no Brasil. Como que se deu essa mudança para uma montadora? De quem partiu o convite e o que mais te impressionou nesse processo todo? Bem, Diego, eu venho da indústria há muito tempo, né? Na vida pessoal, desde os 18 anos, eu tive a oportunidade de montar a minha primeira indústria e sempre atuar no segmento industrial. Depois fui para a vida pública, tendo a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico e Indústria do Estado de Goiás, sendo eleito deputado federal, relator de matérias importantes para o Brasil, como repatriação, convalidação de incentivos fiscais e outras matérias econômicas e de cotidiano importantes para a vida das pessoas. Ainda convidado pelo ex-presidente Michel Temer, assumiu o Ministério das Cidades, comandando importantes programas como habitação, como mobilidade urbana, saneamento básico. Fui o responsável por subscrever o marco do saneamento básico, que por 2 vezes enviei medida provisória ao Congresso Nacional, incluindo no debate presidencial em 2018, e posteriormente como secretário de Transportes do governo do Estado de São Paulo. Também uma importante experiência que dá aí a condição de obras, como Linha 6, a maior obra de PPP e do setor público no Brasil e na América do Sul, e que certamente nos dá aí a visão de muitos desafios. E ao enxergar a BYD, quando fui convidado pelo senhor no Brasil, o Tyler Lee, para poder participar como conselheiro e montar o conselho, e certamente como gestão da empresa que tem o desejo de ser cada vez mais forte no Brasil, é esse mesmo sentimento do desafio. O desafio da eletrificação da frota de automóveis no país, o desafio da tecnologia que vem a cada dia crescendo no Brasil, e é o que move o meu desejo pessoal. Antes da gente falar dos negócios específicos da BYD, quero falar um pouco do setor aqui no Brasil. No meio do ano, o governo federal baixou um programa de incentivos à compra de carros populares e as vendas e também os números de produção melhoraram naquela época. Passado pouco tempo depois do fim, tanto as vendas quanto a produção começam a dar sinais de recuo, segundo a Anfávia. O setor hoje, ele é dependente de estímulos governamentais para funcionar, Baldi? Diego, todos os setores econômicos, eles são fortemente impactados por estímulos, sobretudo quando falamos de bem de consumo e especialmente de bens de consumo duráveis. Quando você fala que o governo ele promove incentivo e estímulo para o consumo objetivamente, você se dá aí a programas sociais, quando a gente fala de bens de consumo não duráveis, eles têm um impacto fortemente nas cadeias produtivas. Quando você fala em um programa de estímulo como o setor automotivo, você estimula fortemente, sobretudo, os modelos de carros com preços mais acessíveis. E o que deu um impacto dos períodos, né, do primeiro semestre muito forte para a indústria automotiva. O que, para as linhas de segmentos de atuação como a BYD, não tem um impacto, porque a faixa de renda que foi abrangida por esse estímulo ao consumo de bens duráveis, especificamente sobre automóveis, ele se deu para aqueles que são os modelos populares. Foi muito importante para o Brasil, é importante, sobretudo para que, no momento onde a gente passa por uma transição econômica, egresso de uma crise pós-pandemia, o que estimulou o crescimento da inflação, a subida de juros e a dificuldade por acesso ao crédito, sobretudo pela dificuldade de ter o crédito limpo, esse programa foi importante e certamente será para o estímulo, para a aquisição do veículo 0 km.
Mas o setor, historicamente, lá atrás também teve programas de isenção de IPI para os automóveis. O setor ele acaba ficando um pouco dependente desses estímulos para funcionar de fato, para a roda girar mais rápido? Ô Diego, o setor automotivo, ele tem uma verticalização de cadeia muito importante. E quando você fala de verticalização, você fala de atração de indústrias que fornecem partes e peças para a indústria automotiva. E quando você fala para essa atração em um mundo cada vez mais global, você tem um desafio enorme de poder trazer para o Brasil a produção dessas partes e peças que são fornecidas para a indústria automotiva. E o governo, quando promoveu, ao longo dos últimos 70 anos, desde a década de 40, foi quando começou-se a estimular a indústria automotiva a vir produzir no Brasil. Ele sempre foi importante, porque você acaba tendo um bem de consumo durável que pode hoje, no mundo global, como nós estamos, ser produzido nos Estados Unidos, na Europa ou mesmo na China, na Ásia. E quando desse crescimento e essa simplificação, né, do consumo e, sobretudo, da logística por todas as regiões do planeta, é fundamental que haja esse estímulo, esse incentivo para que a gente consiga ter no Brasil a indústria produzindo localmente e verticalizando essa cadeia. Então, esses incentivos eles foram e são importantes para que a gente tenha competitividade, sobretudo num país, né, que de tanta complexidade tributária nos torna menos competitivo, como o país aqui ao lado, o mesmo do Mercosul. O governo deve lançar também nas próximas semanas o novo Rota 2030. O ministro da Indústria, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que serão cortados 3 bilhões de reais em impostos por ano no setor de mobilidade. Como a BID tem participado dessas discussões e mais, esse novo programa por si só, sozinho, tem potencial para destravar a produção e a venda de elétricos aqui no Brasil? Diego, o programa Rota 2030 ele é muito importante e neste novo momento, onde comandado pelo vice-presidente, ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin, sobre a mobilidade verde, assim como eles de fato forem nominar, ele é fundamental para que haja a descarbonização da frota automotiva nacional. E a BYD participa ativamente dessas discussões, seja através da BVE, seja diretamente, para que a gente contribua com uma experiência da maior montadora de automóveis elétricos e eletrificados do planeta. O exemplo das duas economias mundiais, Estados Unidos e China, que vem eletrificando, vem estimulando para que haja a eletrificação da sua frota, seja em carros puramente elétricos, seja em carros híbridos, é de uma velocidade surpreendente. E o Brasil, quando projeta um programa como esse, dentro da abrangência do Rota 2030, é uma demonstração clara de que o governo federal tem o desejo de eletrificar a sua frota, de descarbonizar a frota automotiva nacional e de atrair investimentos de empresas como o BYD, que é líder global, seja produção de baterias através de lítio, seja de fato a produção através da sua frota automotiva eletrificada. E que isso possa estar convergendo com uma riqueza local, que é o etanol. Dessa forma, não por acaso a BYD investe no Brasil para trazer o carro elétrico, puramente elétrico, mas também para trazer o carro híbrido, e convergendo para a produção local de uma tecnologia que permita o carro híbrido, plug-in, com a possibilidade de abastecimento com o carro etanol. E como a empresa pretende lidar com a infraestrutura aqui no Brasil? São poucos ainda os pontos de recarga de carros elétricos e o tempo ainda é considerado alto, a depender da potência do carregador, pode chegar a algumas horas. Como a empresa pretende lidar com esse problema de infraestrutura aqui no Brasil? Diego, a experiência da BYD na China, que há poucas semanas inaugurou o maior eletroposto, quer dizer o quê? O maior posto de abastecimento de carros elétricos do mundo, em parceria com uma companhia tradicional do segmento de petróleo que vem enxergando essa oportunidade crescente, né, do mercado de carros elétricos, ela vai ser replicada. Portanto, a BYD hoje ela já dialoga com importantes empresas do segmento, né, de produção de combustíveis, de distribuição de combustíveis, para que a gente possa estimular o investimento, seja através da BYD, seja através de outros players, para que a gente possa aumentar a capacidade de infraestrutura de carregamento de carros. Esse é um objetivo claro. Visitamos o BNDES com o presidente Mercadante há poucas semanas, também para poder chamar a atenção e mostrar as experiências que foram implementadas na China
e que são completamente aderentes à realidade do Brasil, para que a gente possa, seja na via urbana, seja nas rodovias, permitir o aumento expressivo da infraestrutura e o estímulo. Quando a BYD dá ao consumidor brasileiro 5 anos de revisões grátis para o carro elétrico, ela já deseja estimular para que o brasileiro esteja atento ao potencial e à capacidade acessível de um carro elétrico. E quando ela investe para trazer tecnologias, para, como você mencionou, um carregador de 7 kWh para abastecer um carro, você levaria 7, 8 horas na integralidade, nós trazermos para o Brasil carregadores com aliados locais, que são empresas, sejam startups, sejam empresas tradicionais do segmento de abastecimento, carregadores mais potentes para que a gente possa reduzir. E mesmo numa parada, numa rodovia, a capacidade que hoje já é ofertada no mercado, que vai ser trazido para o Brasil, de carregadores que sejam possíveis de nós termos uma carga completa entre 12 a 15 minutos. Certo. Recentemente, a BYD inaugurou aqui no Brasil a sua pedra fundamental da fábrica de Camaçari, na Bahia, que pertencia à Ford. Ford que deixou o Brasil em 2021. Outras montadoras também fecharam plantas no Brasil, como a Mercedes. Como o senhor enxerga esse movimento de saída de empresas desse setor do Brasil e o que a BYD enxergou no país que as suas concorrentes podem não ter enxergado? Diego, na verdade, esse é um movimento global. A BYD, ela passou por dificuldades e desafios no passado, ao qual ela não detinha uma tecnologia adequada para o momento ao qual ela inseriu nos mercados um modelo de veículo que não tinha aderência por parte do consumidor. Ela voltou a se reinventar e passou a trazer um modelo que seja moderno, inovador, com elevada tecnologia, seja no carro, seja nos seus acessórios, nos seus features, para que possa voltar ao mercado de forma bastante importante. Por isso que, na visita há poucos dias do fundador e o chairman global da empresa, o Mr. Wang Chuanfu, ele foi muito claro. O Brasil hoje será o país fora da China que será a principal atenção da BYD, que será o principal país a receber os investimentos da BYD, que será o país que receberá toda a dedicação para que a gente possa, dentro da realidade brasileira, como eu mencionei o etanol, de termos um carro híbrido com um motor flex fuel capaz de abastecer na integralidade com etanol. Então, a realidade brasileira é um carro green, para que a gente possa, no Brasil, ter esse investimento da aquisição da planta de Camaçari, uma das maiores plantas automotivas. E por quê? Como você mencionou, a Ford saiu do Brasil e fez uma grande planta na Argentina com investimento de mais de $500 milhão naquele momento. A BYD enxerga no Brasil esse potencial de que o país está com o governo federal na agenda de descarbonização, de eletrificação de frota no país da Amazônia, que sediará a COP30 nas páginas completamente aderentes daquele que deseja ter uma tecnologia que protege o meio ambiente e a natureza. E esse é o desejo da BYD. Tanto que a nossa frase mestre globalmente é reduzirem até 1 grau a temperatura do planeta Terra. E é desta forma, com toda a tecnologia e o avanço que ela conquistou com muito investimento, para que a gente tenha nesse momento competitividade e vir para o Brasil investir fortemente ao tempo que outras empresas estão saindo. Baldi, a mudança de governo no início do ano foi um movimento positivo para o setor e acelerou os planos de expansão da BYD aqui no Brasil? Diego, eu posso te afirmar categoricamente que para a BYD a mudança do governo e a assunção por parte do presidente Lula foi fundamental, porque as relações com a China foram muito fortemente alavancadas. A ida do presidente à China no mês de abril e o encontro que ele teve com o chairman e presidente da empresa, o Mr. Wang Chuanfu, foi essencial para dar a credibilidade da agenda Brasil para a proteção do meio ambiente, para a descarbonização da frota automotiva e para o estímulo à indústria com novas tecnologias. É tudo que a BYD é globalmente e é tudo que o Mr. Wang desejava ouvir. E desta forma foi fundamental para ter o anúncio de investimento de mais de 3 bilhões de reais para a planta de Camaçari ser reaberta, para que o Brasil fosse o país a ser escolhido pela maior empresa com novas tecnologias do setor automotivo do planeta vir para cá, para o Brasil,
receber aqui os investimentos, promover a geração de empregos, ao momento de uma assunção de um novo governo, que, como disse e repito, é completamente convergente entre as agendas de que uma empresa privada detém em todo o planeta. Essa fábrica na Bahia, ela tem como prioridade atender o mercado interno ou realizar exportações? A fábrica na Bahia, a planta de Camaçari, ela tem como prioridade atender o mercado brasileiro. Para que a BYD possa figurar em 5 anos, a busca por estar entre os 3 maiores fabricantes e comercializadores de automóveis do Brasil. E certamente dará o impulso como um hub para a América do Sul. Hoje a BYD tem um time comercial, um time de desenvolvimento de produto presente no Chile, onde tem a maior frota de ônibus elétricos da América do Sul. E certamente o desenvolvimento do setor automotivo de carros a passeio, mas também no Equador, no Peru, em diversos países da América do Sul, assim como também em diversos países da América Latina. E o desejo do investimento em Camaçari, na Bahia, é para que a BYD possa ter aqui no Brasil o hub de exportação de veículos, prioritariamente atendendo o mercado local brasileiro, mas de atender a esse mercado latino-americano com a produção local em alguns modelos de automóveis. Certo, o senhor mencionou os planos da BYD para os próximos 5 anos, tornar a terceira maior produtora de veículos aqui no Brasil, mas eu quero entender da faixa de preço, se existe alguma faixa das versões, dos modelos da BYD, algum tipo de projeção dos preços que serão praticados aqui no Brasil. Diego, o desejo da BYD não é ser o terceiro, é estar entre os 3 maiores. O desejo é sempre de brigar para ser o primeiro, de ter novos produtos com a tecnologia mais avançada hoje, que é proteção ao meio ambiente, uma frota de carros elétricos e híbridos com etanol, quer dizer, completamente convergente com a agenda do Brasil e da produção do etanol e uma riqueza natural do país. Estar no Brasil avançando no crescimento da rede de distribuição e de concessionários para que possamos ofertar os nossos produtos, a vinda de novos produtos para o Brasil, que hoje começam a ser importados pela China e que depois serão fabricados localmente, fabricados no Brasil, na planta de Camaçari, para que nós tenhamos a confiança por parte do consumidor brasileiro em conhecer e reconhecer um produto de alta qualidade e que são elétricos, híbridos, que visam proteger o meio ambiente. E que, vou lhe ser muito claro, uma faixa de preço muito acessível. Teremos carros na faixa de menos de 100 mil reais, um carro elétrico, teremos carros de mais de R$1 milhão com um carro elétrico. Quer dizer, para atender as diversas faixas de segmentos sociais, levando sempre a tecnologia, levando sempre a oferta de cada vez mais inovações tecnológicas a todas as faixas, a todos os modelos com acessibilidade, porque esse é o desejo da companhia, levar a simplicidade de um evento, de uma inovação tecnológica a todos os seus modelos, desde o carro mais acessível até o carro mais oneroso. Certo, troca um pouco de assunto. Lembra aqui que a Toyota vai lançar no ano que vem um sedã elétrico lá na Europa com um conjunto propulsor feito pela BYD. Quero entender se no Brasil existe algum tipo de acordo da empresa com outras montadoras ou se há a intenção de selar negócios com as empresas que atuam aqui também. Diego, essa relação comercial existente entre BYD e outras empresas, elas geralmente são feitas globalmente. Essa relação entre BYD e Toyota é uma relação de fornecimento de tecnologia, especificamente das baterias de lítio, globalmente. A BYD há pouco tempo também estabeleceu a relação para fornecimento de baterias à Tesla, que até então era a maior indústria do segmento de carros elétricos do planeta, e outras empresas e outras parcerias estão sendo construídas. Empresas que atuam no Brasil, empresas e indústrias que estão no Brasil, mas que são marcas globais. O Brasil, infelizmente, não tem uma única montadora, uma única marca que é brasileira. Temos empresas que são alemãs, empresas que são asiáticas, que estão aqui no Brasil e que essas têm relação comercial ou estão em vias de, para que a BYD possa fornecer. Muitos dos produtos, Diego, que a gente utiliza no dia a dia, as pessoas não têm em mente ou conhecimento de que são produzidos pela BYD. Uma majoritária parte dos iPads da Apple são produzidos pela BYD.
assim como iPhones e assim como componentes eletrônicos de muitos equipamentos tecnológicos, não só do setor automotivo. A BYD é uma green tech, é uma empresa de tecnologia que tem a capacidade de produzir componentes eletrônicos, produtos, partes, peças e carros para diversas partes do planeta, de muitos produtos, sejam baterias, sejam o produto próprio final, que são utilizados por muitos de nós no nosso dia a dia. A BYD é uma montadora chinesa e diariamente nos noticiários, inclusive aqui no Veja Mercado, alguns economistas se mostram decepcionados com o ritmo de crescimento da economia da China. Como que essa desaceleração impacta os negócios da BYD globalmente? Diego, se você observar o crescimento mês a mês, comparativo neste ano de 23 versus o ano de 2022, a BYD vem crescendo vertiginosamente. Então, a desaceleração econômica na China, ela ocorrendo, como os analistas têm colocado, o mercado de segmentos híbridos e especialmente elétricos cresce fortemente. Hoje, mais de um terço dos carros 0 km comercializados na China, eles já são elétricos. Isso quer dizer o quê? Que em muito pouco tempo nós teremos metade da frota de carros em toda a China em carros elétricos ou eletrificados. Isso é muito forte, é muito importante. A BYD no mês de agosto ela obteve um resultado extraordinário de mais de 275 mil unidades que foram produzidas e comercializadas no mês. Então é um número bastante importante, bastante surpreendente, sejam para analistas econômicos, sejam para os próprios analistas de mercado do segmento automotivo global. Então é uma empresa que vem expandindo e vem procurando apresentar uma marca com produtos com tecnologia avançada, com inovação e que visam todos eles contribuírem para a proteção ao meio ambiente. Certo, para fechar o nosso programa, aqui no Brasil virou rotina a montadora dar férias aos trabalhadores, seja por uma demanda mais fraca por veículos ou por falta de peças. Quero entender na sua avaliação se a crise dos semicondutores ela já foi plenamente superada e como que a BYD vai lidar com esse problema, com essa escassez que é global. Diego, quando esse ponto de desafio ocorreu globalmente, a BYD decidiu produzir, ou melhor, verticalizar a sua produção. Mais de 75% de partes e peças, sobretudo de eletrônicos, que compõem um veículo da BYD hoje, eles são produzidos internamente. Então, quando eu digo que a BYD é uma empresa de tecnologia, é porque ela produz internamente em mais de 700 mil funcionários, com mais de 90 mil engenheiros que desenvolvem novos produtos e novas tecnologias, a capacidade de reduzir os impactos de falta de insumos ou de qualquer crise que haja pontualmente em algum ponto da cadeia produtiva. Essa decisão foi tomada naquele momento. Vou dar um belo exemplo. Uma das indústrias que a BYD paralisou no início da pandemia foi transformada numa indústria para produzir máscaras faciais, haja visto o número de funcionários que ela possui na China. Em apenas 30 dias, Diego, a BYD se tornou o maior fabricante de máscaras faciais do planeta. Então, a capacidade de inovação, a capacidade de entender a transição dos mercados, sobretudo da sua capacidade produtiva, ela é surpreendente. E dessa forma a BYD planeja muito, tem muita disciplina e certamente a sua capacidade de verticalizar, de produzir os seus insumos de partes e peças para que não seja impactado, sobretudo nos eletrônicos, em semicondutores, como foi uma crise grave que nós enxergamos no período de pandemia e pós-pandemia, para que não tenha impacto na sua capacidade de produzir e comercializar carros híbridos e elétricos por todo o planeta. Tá certo, Baldi, quero agradecer muito sua participação aqui no Veja SA. Falho aqui. Quero agradecer, obrigado e até uma próxima. As portas estão sempre abertas. Obrigado a você, Diego, pela oportunidade. Obrigado à Veja SA pela oportunidade. E certamente essas dúvidas são muito importantes para que a gente possa levar conhecimento e, sobretudo, esse novo momento da transição, da reindustrialização do setor automotivo brasileiro. Muito obrigado e até a próxima. É isso, ponto final nesta edição do Veja SA. Quero agradecer sempre sua companhia, sua audiência e convidá-lo a assistir também o Veja Mercado, nosso programa, esse sim, diário, aqui no nosso canal no YouTube, e acessar o Radar Econômico, ler as nossas matérias no site e na revista impressa.
O VGSA vai ao ar todas as semanas comigo, Diego Gimenez, e os principais executivos das grandes empresas do país. Semana que vem eu tô de volta, a gente se encontra. Até lá!